Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ariana. Bom dia, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Olha a professora Eliane aí entrando. Sejam bem-vindos. Marcelo, outro Marcelo, né? Marcelo Contábeis. Seja bem-vindo. Esperar a professora Eliane entrar para a gente começar a nossa live de hoje, para finalizar a semana, né? A professora André, seja bem-vindo. Professora, pode ir. Sejam bem-vindos. Professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar a nossa última live da semana. Foi uma semana cheia de conhecimentos, de discussões. A gente finaliza hoje a semana com a live. O título é Ter ou não ter uma rotina de estudos durante a pandemia. Vivemos em uma modernidade líquida, né? Pode até caracterizar a questão para a área da educação em si, do conhecimento, academia líquida de tantas transformações que estão ocorrendo em todos os âmbitos, mas em especial essa readequação, né, da questão da academia. E hoje vou ter o prazer de ter um bate-papo nessa live com a professora Eliane. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da escolha desse tema, como que é, qual que é a importância disso nos dias de hoje. Certo. Quero começar agradecendo, né, o convite da agenda. Sigo a agenda, consumo os materiais da agenda, os cursos já há algum tempo. É uma fonte de referência para os meus alunos, então a gente está sempre em diálogo com a agenda acadêmica. Bom, vou começar me apresentando e aí falo um pouquinho do porquê que eu pensei nesse tema e o que eu gostaria de trabalhar com ele. Tenho aqui alguns papéis, algumas anotações, então de vez em quando vou dar uma olhada, porque eu gostaria de contemplar tudo aquilo que eu pesquisei, que eu levantei, que eu acho que seria importante para essa conversa. Vamos ver se eu dou conta de fazer tudo, né? Bom, eu me chamo Eliane, eu sou psicóloga, sou professora e também tenho mestrado em psicologia. Eu sou nortista, moro em Porto Velho, a capital do estado de Rondônia. Foi aonde eu fiz tanto a minha graduação quanto o meu mestrado. E foi aonde eu iniciei a minha carreira na docência. Foi aonde eu tive contato com a pesquisa acadêmica. Então, Rondônia e Porto Velho em específico foi o lugar que me proporcionou adentrar nesse universo acadêmico, né? Desde a graduação, eu participei de iniciações científicas, fiz algumas, acho que umas 4 durante a graduação. Depois fui para o mestrado, na docência fiz orientação de pesquisas. Então, é uma área que me é muito cara e que eu tenho muito apreço e muito carinho, né? A vida acadêmica é uma parte muito importante da minha trajetória, da minha vivência, para além da psicologia clínica, para além do consultório, que eu também me dedico. O que eu posso dizer mais? É difícil se apresentar assim, né? Pensando no público. Eu trabalho com temáticas que envolvem gênero e africanidades, então são as temáticas que comumente aparecem nas minhas pesquisas e também no meu consultório, mas não se limita a isso. A pesquisa mais recente que eu orientei era sobre saúde mental dos estudantes, em específico dos estudantes de medicina, aqui da capital de Rondônia. E aí, com essa pesquisa,
me despertou muitas questões a pensar sobre o universo acadêmico. Eu confesso que o intuito de fazer essa pesquisa teve a ver com inquietações pessoais, com a minha trajetória dentro da universidade, com as minhas experiências como professora, então de ver alunos e alunas com várias crises de ansiedade, sentindo os efeitos negativos da pressão acadêmica e da vida acadêmica. Então, a gente pesquisou essa temática de saúde mental no contexto acadêmico. E aí eu me enveredo a entrar de forma um pouco mais sistemática nessa temática. E pensando o tema para a live de hoje, considerando justamente o contexto atual, acho que o Bauman consegue nos dar subsídios, né, para pensar mesmo as relações um pouco líquidas, os processos de ensino-aprendizagem também passando por essa questão. E eu pensei, bom, nesse momento, é importante ou não ter uma rotina de estudo? Como que a gente pode pensar e estruturar uma rotina de estudos, considerando a pandemia e os efeitos que ela pode trazer, né? E aí não deixando de fazer um paralelo entre a pandemia, todos esses efeitos que envolvem, né? A gente está em isolamento social, todos os sentimentos que envolvem o medo, o isolamento, enfim, paralelo a essa nova situação de ensino, né? Uma readequação agora de aulas online, de um novo formato que, inclusive, atravessa também os professores, né? Então, o desafio está para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores. É interessante citar que a pandemia fez uma ruptura, né? De um lado, algumas instituições pararam totalmente o seu cronograma, o seu planejamento. Por outras, tem outras instituições de todas as áreas, desde o básico até a pós-graduação, ainda continuam, quer seja por videoconferência, fazendo atividades, fazendo outras coisas. E a pesquisa e outras coisas da vida não pode parar, né? Os contextos que a gente vive não pode parar, precisa dar continuidade. Só que chega um momento que gera, além da ansiedade, vários outros sentimentos, né? E a pandemia tem ponto positivo, tem negativo? Como que é? Vamos falar um pouco disso, né? Para contextualizar, meio que como um prólogo aqui. É importante falar sobre a pandemia, porque a gente está passando por ela nesse momento, né? A gente não está avaliando como uma perspectiva futura, nem como algo que já passou. A gente está vivenciando ela. E isso faz com que a gente, inclusive, tenha um pouco de dificuldades de compreendê-la como um todo, né? Do que de fato ela significa, como ela nos atravessa. E aí a gente acaba tendo a tendência de generalizar e dizer que está todo mundo muito mal na pandemia, de que só existem efeitos negativos, de que a gente precisa vivenciar aquilo que há de negativo com a pandemia. E aí é óbvio que existem, né? A gente tem, por exemplo, demandas no consultório, demandas inclusive de colegas, de pessoas próximas, que vão relatar sentimentos de solidão, de aguçar uma ansiedade, uma tristeza um pouco mais exacerbada, um medo constante, e aí a gente pode pensar em síndrome do pânico, enfim, todo um conjunto de sentimentos, de emoções que podem sim serem potencializados e aguçados por todo esse sentimento de insegurança e incerteza que a pandemia causada pelo Covid-19 tem trazido. Mas também é importante considerar que cada pessoa ou grupos de pessoas sentem esses efeitos da pandemia de formas distintas, porque nós estamos em condições econômicas, subjetivas, sociais diferentes. Então, existem pessoas e grupos que vão sentir a pandemia com menos intensidade negativa.
Há relatos de pessoas que, nesse momento, se sentem um pouco mais tranquilas, porque desaceleraram a rotina. Há pessoas comentando sobre a possibilidade de ficar mais tempo em casa com a família, com os amigos, de se dedicar mais às atividades para si. Então, a gente pode pensar que existem, sim, efeitos negativos e que esses efeitos negativos são sentidos de formas diferentes, então, de níveis diferentes. Então, para pontuar que não está todo mundo mal, mas que existem algumas pessoas que estão um pouco mais desequilibradas, desestabilizadas, e aí focando para os estudantes a gente pensar como ajudar, então, como conseguir auxiliar esses estudantes que estão às voltas com seus estudos, com as suas atividades, aqueles que estão tendo as aulas online, aqueles que estão tendo uma pausa, mas que tem coisas para fazer, tem coisas paradas. Eu fico pensando nas pesquisas de TCC, nas dissertações, nas teses, que meio que não para, mesmo se a instituição estiver parada, né? Então, acho que nossa conversa vai um pouco nesse sentido. As leituras continuam, a questão de busca, a questão da revisão e leitura do referencial teórico, independente de que você esteja fazendo graduação ou pós-graduação, elas continuam. Um último levantamento que teve falou que aumentou mais de 60% o tempo frente à TV, frente à televisão. Isso do usuário ter aumentado. E também aumentou com isso a questão da procrastinação. Né? Já tinha isso antes. É interessante que com alguns celulares agora fala o tempo que você passou por semana em tais aplicativos, em redes sociais, como foi gasto o seu tempo. O tempo tem como representar a função disso. Como que está isso agora? Aumentou bastante, mas a rentabilidade também está... Também. Então, aí a gente pensa como é que a pandemia potencializou alguns comportamentos que já existiam antes, que já eram característicos dos estudantes antes. Então, a gente pode fazer uma relação aqui, tanto entre produtividade, procrastinação, e ver quais são os efeitos, o que isso se potencializou nesse momento. E aí eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos, muito antes da pandemia, durante a pandemia e muito provavelmente depois dela, vivendo dentro de um sistema capitalista, neoliberal, que prega uma ideologia da produtividade. O que isso quer dizer? Que meio que independente das circunstâncias e dos contextos, a gente precisa estar ativo e produtivo o tempo inteiro. E aí eu chamo atenção para o quanto isso pode ser sentido de formas diferentes, né? Para aqueles que têm um perfil um pouco mais procrastinador, essa ideologia da produtividade vai ser sentida e pode fazer com que esse sujeito acabe procrastinando ainda mais, se auto-boicotando, fazendo com que intensifique esse comportamento. E no outro extremo, na outra ponta, aqueles estudantes que são mais produtivos, que conseguem manter uma rotina mais rígida de estudos, também podem ser e são atravessados por essa ideologia da produtividade, fazendo com que eles entendam, às vezes, que as pausas ou os momentos de descanso é procrastinar. Então, eu não posso parar, eu não posso descansar, e isso vai acarretando um esgotamento, um desgaste mesmo por conta de uma rotina muito extensa de estudo, muito extensa em termos de horas, mas muito intensa também, com muito material, né? Então, para pensar assim, qual que é a relação da ideologia da produtividade dentro desse contexto? Para a gente ir se localizando e nos identificando e nos percebendo em termos de comportamento, em que lugar a gente está, sabe? Eu acho que isso é importante nesse primeiro momento, professor. E aí? Porque é interessante falar que tem toda essa construção cultural que produtividade está relacionada com movimento, com fazer coisas. Deixar de fazer coisas também é uma opção, é uma escolha, mas isso muito é a questão que tem um outro estudo que aumentou. Quando o isolamento, aumentaram as pequenas reformas, observar coisas que
foram deixadas, foram passando com o tempo, com a rapidez das coisas, e ficando em casa, aumentou conflitos, né? Tem aquela relação do aumento de índice de violência entre os parceiros, né? Tem a questão também, por outro lado, questão econômica, que as pessoas estão pintando as casas, fazendo mudanças, faxinas, desprendendo tempos para outras coisas que teriam que ser feitas, mas agora tem tempo, desejam fazer, sair um pouco dessa zona de conforto. Como que é isso? Eu estou sendo produtivo, estando em casa, e qual é a diferença disso com o que não era? Tá, isso é muito interessante pensar, porque eu acho que a nossa conversa de hoje, ela não vai caminhar para ser uma aliada dessa ideologia da produtividade, né? A nossa conversa vai ser pensando quais são os fatores que os estudantes precisam, ou deveriam, ou acham que é importante considerar na hora de montar e de pensar em ter ou não uma rotina acadêmica, e colocando em primeiro lugar o que é sua saúde mental, o que é ser produtivo de fato, né? Quando você fala da questão cultural, eu acho isso muito significativo, porque a nossa cultura, principalmente ocidental como um todo, prega que você é o que você produz e a gente precisa estar realmente sempre em movimento. A gente vê os efeitos disso nos consultórios de psicologia, nos próprios RHs, quando a gente precisa fazer processos de desligamento ou de aposentadoria, o quanto aquilo é sofrível e doloroso para algumas pessoas, porque tem a ver com ser útil, ser prestativo, estar ativo. Quando a gente vai para o universo acadêmico, a gente consegue perceber isso também, por exemplo, nas obrigatoriedades de ter um látis produtivo, que a gente tenha publicações semestrais, como os cursos, tanto de graduação e de pós-graduação, são avaliados, que também tem essa lógica produtivista. A gente consegue perceber, inclusive, na forma como nós avaliamos os nossos alunos, né? Como o sistema está montado seguindo essa lógica. Então, como culturalmente a gente associa o que a gente é ao que a gente faz. Tanto é que no início da apresentação a gente acaba falando o quê, né? A nossa profissão, quem a gente é em termos profissionais. Porque existe uma lógica que faz com que a gente pense dessa forma, né? Então, eu acho que esse é o primeiro preâmbulo, sabe? Para os alunos começarem a se situar e pensar um pouco. E aí, pensando necessariamente na rotina, como é que a gente faz sobre essa relação entre procrastinar, descanso e auto-boicote. O que isso tem a ver e como é que o estudante pode avaliar nesse sentido. Pense assim, se localizem, vão fazendo esse movimento de se avaliar como vocês eram antes da pandemia. Se existiam comportamentos de procrastinar, de evitar, de fazer, sabe aquele estudante que faz tudo no final do prazo, quando o prazo já está no pescoço, quando não tem mais para onde sair, e aí chega na semana de entregar as atividades, ou nas semanas de prova, ou na semana que combinou com o orientador de entregar o texto, e aí vira noite, se descabela, não dorme, não se alimenta direito, e entra numa lógica de ter que entregar aquele produto, ter que entregar aquilo que foi combinado, negligenciando todas as outras áreas da vida. A alimentação, o descanso, o lazer, o contato social, que é tão importante. Então, avalie como a gente era antes da pandemia. Está situado mais ou menos mais próximo desse campo ou está situado mais próximo de um outro campo, que tem a ver com aquele estudante que tem um perfil um pouco mais rígido, que é aquele que dá conta de fazer as atividades no prazo, ou ainda que entrega muito antes do prazo. Sabe que o professor ou orientador passou uma atividade hoje para entregar daqui a um mês e ele já está fazendo hoje aquela atividade, pensando em como vai ser. Se localizem, tentem entender se está mais inclinado para um lado ou mais inclinado para o outro. Por que isso é importante? É interessante falar também que essa questão toda que você fala é a questão dos papéis sociais, né? Enquanto eu saio para ir na aula, lá eu sou um aluno, aqui talvez eu sou o filho inserido numa família. A questão também, que eu acho interessante falar, que eu li uma charge, é que falava de uma charge da seguinte forma:
um aluno com a plaquinha na escola, é proibido usar o celular. Aí, agora, no tempo de pandemia, é obrigatório usar o celular. Então, essas Sim. inversões de papéis, que a gente tem que ter algumas adaptações para não fugir, né, do foco ou de algumas rotinas básicas. Não que tem que ter um planejamento rígido, mas também tem que ter um Uhum, planejamento de descanso, não só mental, agora da saúde mental, que é muito importante, para saber essa questão uhum, de auto-boicotar ou não. Se sim. anteriormente ele já tinha esse perfil de deixar tudo para o final, tudo, as suas coisas, as suas atividades, agora com a pandemia pode ser somatizado ou não, né? Pode Uhum, ser de uma outra uhum, maneira. E a questão do produtivo, tentar desmistificar isso. E também se trabalha, se tem conteúdo da mesma qualidade do que no presencial. O aporte teórico está aí, as discussões, os debates são até melhores e mais produtivos em ambientes virtuais, nas salas, do que na própria sala de aula. Não tirando ou uhum. desmerecendo qualquer do outro ambiente, mas nesse tempo, para dar continuidade, se faz necessário alternativas. Uma das Sim. alternativas que melhoraram e aumentaram nesse tempo de pandemia, mas bem antes da pandemia e agora, é os podcasts, né? E a pessoa ir Uhum. escutando do trabalho, ou para ir escutando de casa para a faculdade, de casa para o trabalho, essa questão de outros tipos de linguagem. Como que isso está inserido na produtividade? Porque antes eu escutava indo trabalhar, agora eu não posso trabalhar, ou eu não posso ir estudar. Como que fica essa questão da produtividade e essas alternativas diversas? Tá. Isso é importante pontuar, porque, veja, nesse momento da pandemia, a tendência, o esperado, é que ela potencialize os comportamentos que já existiam. Então, se a gente tem um perfil de estudante um pouco mais obsessivo, preocupado com os prazos, que se cobra ao extremo, a tendência é que esse momento isso se intensifique, isso se aguce. Da mesma forma com aqueles estudantes, com aqueles alunos que tinham uma dificuldade muito maior de fazer as atividades dentro do prazo, de conseguir se dedicar de forma sistemática, pontual. Então, isso também a tendência é se acentuar. E aí, quando a gente pensa em produtividade, e fazendo essa relação, eu gosto muito de uma provocação para pensar a seguinte questão. Quando você fala, né, agora é permitido, deve-se usar celular e antes não era. Veja, esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito único. A gente não tem esse marco na história recente, né, do país, do mundo. Então, é um momento de testar. É um momento que a gente está em teste a todo tempo e que o aluno, o estudante, se permita testar, se permita flexibilizar algumas coisas, né? Porque o ensino e os professores também estão nessa perspectiva de buscar testar para ver o que dá certo e o que não dá certo. Então, eu tenho um certo pé atrás com alguns métodos que falam não usem celular de forma nenhuma. Na hora que você senta, se desligue, sabe, numa perspectiva mais restritiva, porque é muito fácil cair em tentação, né? É muito fácil querer ir ali dar uma olhadinha no Instagram, querer ir escutar uma música. É muito fácil porque esse mundo é muito atrativo. Então pense em como você consegue conciliar isso para que nem fique naquela ideia sedenta de que eu quero mexer no celular e nem de que eu não posso de forma nenhuma mexer no celular. Sabe? Encontre, aí eu acho que é um processo de se perceber e testar mesmo, de encontrar um ponto de equilíbrio entre uma coisa ou outra. A E aí, Clemilde, a Clemilde aqui, olá Clemilde, não parei a produção, mas mas não estou tão frenética. Agora estou tendo Uhum, mais tempo para dedicar ao TCC. Isso é muito comum, né? A questão das pesquisas continuar, né? uhum, E algumas pessoas, aí eu parei, tinha que ter mais tempo para fazer. E agora eu tenho esse tempo. Como fazer essa sim. elaboração? Eu tenho um tempo a mais e por que eu não estou fazendo? Ou será que fica aquele sentimento de culpa
por não estar produzindo, né? E Uhum. isso é muito ruim. Tais sentimentos, assim, a gente se coloca a angústia, é, a ansiedade que pode ser exacerbada, isso em todas Uhum. as áreas, né? Em Eu queria que todas. você me falasse um pouquinho agora a questão de fatores que podem ajudar ou facilitar ou retardar essa questão assim, da rotina. O que pode me Uhum. ajudar e o que não pode me ajudar? Tá. Pense assim, como ela comentou aí, né? Agora a gente tem um tempo um pouco maior, né? E isso não significa que é positivo e que é bom. Porque se a gente não conseguir aproveitar da melhor forma esse tempo, vai ficar apenas um tempo ocioso, né? Então, assim, eu gosto de pensar que a gente precisa recapitular a importância do descanso e entender que descansar não é procrastinar. Esse é o primeiro ponto, né? O descanso faz com que a gente reestabeleça a energia, os pensamentos, as pausas são muito importantes durante o estudo. E aí compreender se essa evitação ou se esse tempo ocioso é, é resposta de uma demanda terapêutica de auto-boicote, de não fazer aquilo porque alguma coisa interna, subjetiva tem. Por exemplo, vamos aqui hipotetizar um caso de uma criança que passou o seu processo de escolarização no ensino básico todo tendo queixas escolares, insucesso escolar, sendo considerado uma criança que tem dificuldades de aprendizagem, e que carregou um pouco disso durante o seu processo de escolarização. E aí essa criança vai para o ensino médio pensando que ela carrega aquele rótulo de que ela é incapaz, de que ela tem algum déficit, alguma falha nela que faz com que ela tenha uma dificuldade de aprendizagem. E quando chega no ensino médio e no ensino superior, isso se revela também. Então, pensa, às vezes os processos de auto-boicote têm a ver com a nossa trajetória de vida, nossa trajetória de escolarização. O que me impede de fazer, por exemplo, uma resenha, de entregar um capítulo da minha dissertação que eu me propus a entregar? Será que isso tem a ver com alguma demanda subjetiva? Eu acho que é importante fazer esse movimento de se questionar. E aí, pensando assim, em fatores para considerar ter ou não ter uma rotina. Eu listei alguns que eu acho que são importantes para a gente pensar. O primeiro deles é considerar que rotina não é receita de bolo. Ou seja, rotina é algo íntimo, particular, que vai fazer sentido para você, para cada um de nós. Então eu posso vir aqui e falar: olha, eu estruturei os meus estudos 3 horas por dia, com pausas de 40 minutos, fazendo refeição intercaladas. Eu posso dizer como é a minha rotina, mas não significa que porque que eu me dou bem com ela, que as outras pessoas também vão se dar bem. Então não é receita de bolo. Estamos num processo de testagem e a rotina vai ser sempre isso: testar e adequar para o que faz sentido dentro da sua lógica, dentro da sua vida. Então, a questão de adaptação, né? A Emília falou Uhum. assim, olha, eu me sinto culpado por não estar conseguindo produzir como deveria. Me sinto muito culpada por não conseguir render nas leituras e escrita. Jacqueline Wood fala, olha, a rotina era mais engessada antes da pandemia. Consigo ser mais flexível agora com os horários. Vamos lá para pensar, né? Por exemplo, para aquelas pessoas, tanto que têm um comportamento de procrastinar, quanto para aquelas que têm um perfil que consegue se adaptar melhor a uma rotina um pouco mais rígida, a respeitar e cumprir os prazos, tanto para um ou quanto para outro, talvez não chegar àquilo que se propôs, gere esse sentimento de culpa, de fracasso, de que não deu conta. E aí a resposta a esse sentimento pode ser diferente, talvez, para esses dois grupos. Para aqueles que procrastinam, talvez esse sentimento faça com que eles nem comecem uma outra atividade.
Então, é muito comum ouvir dos estudantes: ah, se for para fazer uma coisa ruim, meia boca, eu não vou nem fazer. E perde a oportunidade de fazer algo que pode ser trabalhado, melhorado, aprofundado. E na outra ponta, a gente tem aquelas pessoas que fazem a duras penas, com muito sofrimento, com muito desgaste, com esse sentimento de que não tá bom, de que é incapaz, de que vai entregar, mas que já sabe que o professor vai fazer muitas críticas, já sabe que não vai estar bom, e que gera todos esses sentimentos de uma certa incapacidade, uma certa culpa. E o que é importante considerar nesse momento? É uma readequação daquilo que a gente está se propondo. Sabe, uma flexibilização dos prazos, das atividades. Agora a gente ganhou um pouco mais de tempo, né? Então a gente consegue, de repente, dar uma diminuída na intensidade, mas manter uma constância de produção. Isso é importante. Então, talvez para ela, que está se sentindo um pouco culpada, pensar que a flexibilização não significa que você está dando um passo para trás. Significa que você está se acolhendo, que você está entendendo quais são os seus limites e que agora você vai se observando. Isso é muito importante, né? Então, às vezes, o interessante é realmente dar uma diminuída na intensidade dos estudos, mas manter uma certa constância. Né? E aí a gente fala, por exemplo, do que é ser produtivo. Na cabeça da maioria das pessoas, ser produtivo significa o quê? Você tem 24 horas no dia, você vai usar 15 horas do dia para estudar. Então você vai estudar todas as matérias, vai revisar todos os conteúdos, vai fazer uma série de exercícios de fixação, de mapas conceituais, de mapas mentais, vai pregar isso na parede para você ficar vendo o tempo inteiro. E me parece que isso tem a ver com ser produtivo. E aí eu convido quem está aqui, os alunos, a pensarem que ser produtivo tem a ver com, vamos imaginar um gráfico que é uma pizza, né? E aí você vai dividir esse redondo, essa pizza, em várias fatias. Uma parte dela tem a ver com estudar, com dedicação, com horas que você vai estar se empenhando para isso, para cumprir uma finalidade naquele momento. Mas você precisa entender que ser produtivo tem a ver com dar conta das outras fatias também, que é o quê? É ter um momento de lazer e de descanso, é ter um momento com a família, com a sua rede de apoio, com seus amigos, é ter um momento para uma alimentação saudável, ou para uma alimentação, às vezes, de algo que você gosta, é praticar exercícios físicos, atividades físicas. Então, pense que ser produtivo tem a ver com preencher toda a pizza, né? Distribuindo as suas fatias e não ocupá-la como se eu tivesse que dar conta de todo o meu tempo livre ou todo o tempo a mais que a gente ganhou agora na pandemia com estudos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Isso pode ser aplicado e observado e experimentado por várias pessoas. Quando ela fala o exemplo da pizza, pode ser que a minha pizza seja só um terço que eu vou conseguir fazer e outro terço a outra metade, né? Não sei, eu vou poder fazer outras coisas, descansar, dormir, fazer outras atividades do lar, fazer uma faxina, ou até ver um filme, né? Experimentar outras coisas que talvez fazia tempo que você não fazia. Eu queria que você continuasse as dicas para ajudar nos estudos. Vamos lá. Então, a primeira é entender que rotina não é receita de bolo, né? Essa é a primeira coisa para considerar na hora quando você vai pensar se eu vou ter ou não vou ter uma rotina. A segunda coisa, qualquer rotina deve ser adaptada para o bem-estar do estudante. Ou seja, se você está com uma rotina que está te causando muito mais sofrimento e adoecimento do que bem-estar, é interessante reavaliar. Às vezes, tem pessoas que têm uma demanda de, mesmo sofrendo, conseguir produzir, ser produtivo, entregar as coisas. E aí vai chegar ao longo prazo isso um desgaste emocional muito grande, chegando à possibilidade de adoecimento. Na minha pesquisa sobre saúde mental dos estudantes, a gente constatou um alto índice de ansiedade, possibilidade de depressão e tendências suicidas. Então, observe. Isso é muito importante. Adeque para que você tenha mais bem-estar do que sofrimento.
tá? Outra dica, leve em consideração suas características pessoais, traços de personalidade, gostos e afinidades. O que você gosta, de que maneira você acha que consegue estudar melhor. Considere as suas características, seus traços de personalidade. Isso tem a ver com gostar mais de estudar por audiovisual ou gostar mais escrevendo. Vai considerando aquilo que tem a ver com o teu estilo. Eu gosto muito de falar que, por exemplo, a nível de graduação, a gente tem uma educação generalista, né? Ela tenta dar conta, assim, de pontuar o máximo de informações possíveis para que o aluno consiga, pelo menos, ter o contato com a maior variedade de coisas. E, às vezes, a gente não tem afinidade com todas as disciplinas, né? Às vezes, algumas a gente não gosta muito, a gente não tem muita afinidade. Então, saiba ponderar, inclusive, isso, para dizer, olha, naquelas onde o meu desejo está alinhado, ele flui tranquilamente. Naquelas onde o meu desejo dá uma travada, o que eu tenho que fazer é o básico para dar conta disso aqui naquele momento. Porque muito provavelmente, depois da graduação, a pessoa não vai se dedicar e se especializar naquilo onde ela não tinha muita afinidade, né? Então, comece a ponderar aonde você vai investir mais para que você consiga se sentir um pouco melhor. Outros fatores. Descobrir quais são os seus bloqueios e procurar falar sobre eles com a sua rede de apoio. É muito importante entender aonde trava. Se tem a ver com a interpretação de texto, se tem a ver com a escrita acadêmica, se tem a ver com a oratória, aonde estão os bloqueios. E aí, entendendo onde estão os seus bloqueios, a gente consegue pensar em estratégias para dar uma minimizada neles, né? Como é que eu posso, então, trabalhar a partir disso que eu identifiquei que é um problema para mim, que é uma dificuldade para mim? E quando eu falo em rede de apoio, é dialogar com os colegas, é dialogar com os professores que a gente tem um pouco mais de intimidade, é pedir dicas. Tem muito material na internet falando sobre isso, como melhorar a escrita. A própria agenda acadêmica oferece uma série de cursos, de dicas sobre como destravar esses bloqueios na escrita, na oratória, né? Então, identifique onde está o bloqueio. Isso é importante. Aproveitando para falar, a agenda acadêmica está aberta todos os cursos, só você olhar aqui no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco que muita gente nessa pandemia aprendeu o que são gatilhos, né? E alguma coisa, olha, eu tinha que fazer isso e fico, nossa, me culpando em função de gatilhos. Ou então, qualquer situação que se apresente, essa adaptação é diferente, né? Isso, esses gatilhos que podem ser do lado bom e ruim. Sim. Olha, na pesquisa que a gente fez com os estudantes, o que a gente constatou? Que existiam fatores que desencadeavam sofrimento e adoecimento no contexto acadêmico, que advinham necessariamente do contexto acadêmico. Então, de uma rotina de estudos muito frenética, de uma cobrança exacerbada dos professores, de uma falta de suporte da própria instituição, pensando um bem-estar, vários fatores que vinham do próprio contexto acadêmico, mas também vários fatores que desencadeavam o sofrimento, que talvez é o que comumente a gente chama de gatilho, que diziam respeito à própria história e trajetória de vida dos estudantes. Então, dificuldades que tinham a ver com valores, com a própria identidade, com a dinâmica familiar, com traços que marcavam a história de vida e que o estudante foi guardando, e aí chegou no momento em que o contexto externo, o universo acadêmico, a vida acadêmica como um todo, disparou aquilo que estava um pouco latente. Então, é importante que a gente entenda o momento de pedir ajuda. E aí a psicoterapia, ela é fundamental para esse processo, de entender o quanto que as questões internas podem ser acionadas dependendo do contexto.
Então, acho que é uma via de mão dupla, tanto pensar no nível individual, quanto pensar num coletivo. Como é que as instituições, os estudantes, os professores conseguem uma dinâmica de menos sofrimento e adoecimento, e também em nível individual, como que cada um tem avaliado que esse contexto tem despontado coisas que são próprias do sujeito, são características que ele carrega. Acho que isso é fundamental. É importante esse ponto, porque no contexto é importante o que a professora falou, a questão dos seus pares, né? Se você mora sozinho, ou se seus pais ou familiares é de outra cidade, a questão das interações sociais, o ato de ligar para alguém, ouvir as chamadas de vídeo, já minimiza bastante coisa. Ou se eu estou com dúvida, ou sentindo solitário, muitas das vezes a gente pode ver, olhar para o lado, né? Olhar na sua própria agenda. Tem pessoas que também talvez são piores, do ponto de vista da saúde mental, que podem fazer uma troca, pode ter uma conversa, isso pode melhorar. Não quer dizer que você tenha que ser 100% a questão da produção, produzir algo. Também a conversa, a troca, também é produzir. A gente costuma falar que a vida acadêmica pode ser muito solitária, principalmente quando a gente pensa nas pós-graduações, né? Mestrado, doutorado, pós-doc. Às vezes a gente fica sim com essa sensação de solidão. E aí é muito importante que a gente acione a nossa rede de apoio, que a gente tenha uma boa relação com o orientador. Então, na hora, por exemplo, de escolher um programa de pós-graduação, considere, inclusive, como é que é o corpo docente dessa pós-graduação, quem são os professores, você tem alguma afinidade com eles ou não, porque é importante ter uma rede que te apoie. Então, fazer ligações, grupos no WhatsApp com os colegas, sabe? Para ter um momento de desabafar, de se apoiar e sair um pouco dessa solidão, de compartilhar quais seriam esses bloqueios, esses entraves, para ver se é só você, se outra pessoa também passa por isso, como é que ela faz, e vocês trocarem as possibilidades de recurso para enfrentar isso, sabe? Uma outra dica que eu acho fundamental na hora de pensar se vai ter ou se não vai ter uma rotina é fugir do perfeito, fugir da perfeição. Antes entregar um trabalho que está em construção do que adiar aquilo, protelar, achando que você tem que chegar no máximo do perfeito. Porque se você fica com a ideia de tem que ser perfeito, eu tenho que dar conta de entregar o mais perfeito possível e a gente nunca vai alcançar esse ideal de perfeição, né? Você corre o risco de se boicotar e de falar, então se não tá bom, eu não vou entregar nada. E aí você deixa de pontuar ou você tá sempre no zero. E olha, para pensar tudo isso, houve um desgaste. O estudante já pensou, já processou, já tentou escrever, já apagou. Então teve uma produção em cima daquilo. Mas no momento que ele pensa aquilo não tá bom o suficiente, não tá perfeito, que ele descarta, ele volta pro zero. Então fuja do que é considerado perfeito. Fuja. Não é interessante essa lógica. Assim como não é interessante a comparação. Se o teu colega está produzindo muito durante a pandemia e você não está conseguindo produzir nada, entenda que cada um tem uma forma. Se acolha nas suas perspectivas, se acolha nas suas características. A comparação nesse momento talvez não vai ajudar muito. Talvez ela vai, inclusive, te gerar muito mais sentimentos de ansiedade, de menos-valia, que aí não são importantes, né? Que não são bem-vindos pensando em termos de saúde mental. Uma questão importante, interessante, é falar que a questão do planejamento, de planejar ações, de programações, algumas pessoas têm, outras não tanto. Algumas têm um cronograma mais rígido, que com a pandemia mudou todas as programações. A gente tem que se ater a quê? Se a pessoa anteriormente ela já era uma pessoa planejada, se seu amigo ou uma outra pessoa já era, é o perfil dela. Certo? Isso pode vir a somar. Algumas pessoas, isso pode trazer outros sentimentos que até então não estavam tão evidenciados, né? E agora, por ficar, recolher-se, ter que olhar para si, né? Conviver consigo mesmo, que exacerba isso, né? Isso pode se transformar em quê? Em brigas ou discussões, ou até
querer se isolar, não querer fazer nada, ou questão também de projeções de descontar na comida ou em brigas, né? Ou fazer algo que, se fosse uma outra situação, você não faria. Uhum. Sim, por isso que é importante evitar essas comparações, né? Quando a gente fala em Verdade. acionar rede de apoio, tem a ver com buscar apoio, buscar entender quais são os recursos que os seus pares estão usando e testar, ver se aquilo faz sentido para você, para a tua rotina, para a tua dinâmica, para o teu perfil. E aí a gente vai pensar, por exemplo, em dicas mais pontuais. Então a gente já entendeu que existe uma ideologia da produtividade, que a gente precisa ficar de olho nisso para não engatar nessa lógica de uma autocobrança exacerbada. Esse foi um dos fatores que a gente constatou na pesquisa que desencadeava sofrimento. Ele, ao mesmo tempo que era um recurso que o aluno usava para dar conta das atividades, também se mostrou um aspecto que gerava sofrimento e angústia e possibilidade de um adoecimento. Então preste atenção nisso. Pontuamos aqui quais são os fatores a considerar para ter ou não ter uma rotina. E aí agora a Só um gente vai pensar minuto. em. Tá. Olha o seu microfone, parece que está batendo e está dando Tá dando umas. eco? Isso, isso. Melhorou? Será? Vamos ver. Melhorou? Isso. O Tiago está falando, estou vivenciando tudo isso no meu mestrado e observo as Uhum. atitudes dos colegas ao entrar em desespero também. Então, é muito comum a questão da pós-graduação, que é muito diferente, igual a professora já sinalizou, é você e seu orientador. Após o cumprimento dos créditos ou das disciplinas, você fica muito refém da sua própria produtividade, né? Fica refém dos calendários acadêmicos e das exigências do seu orientador e da instituição, né? Isso Uhum. acontece muito. Sim. É, Fala um pouquinho para o Thiago em relação a esse desespero. Tem necessidade? Não tem? Então, eu não sei se a gente avalia de ter ou não ter. Talvez é encarar que as pessoas estão desesperadas nesse momento, né? Aqui no Entre Nós, no meu Instagram, eu fiz uma enquete perguntando se os alunos nesse momento estavam mais desesperados ou se estavam de boa. E deu 90% que eles estavam desesperados. Então, nesse primeiro momento, é reconhecer como você tá. Tá, eu estou desesperado, estou com muitas coisas para fazer. Como é que eu dou conta disso tudo? E aí a gente pensa, então, talvez uma rotina nesse momento não tenha a ver com se cobrar a ser mais produtivo, mas ela venha como um auxílio, como um recurso para você conseguir se organizar, se cobrar menos e dar conta do teu ritmo, da tua forma, das atividades que você está sendo exigido. Então a gente vai falar da rotina nesse momento como um recurso importante, satisfatório, inclusive porque nessa situação que a gente está, a ideia de instabilidade, de incerteza e de segurança, ela é muito grande. Então talvez ter uma rotina traga uma sensação de que a gente tem pelo menos o controle mínimo das nossas coisas, né? De, por exemplo, ter um horário fixo para conseguir almoçar, um horário que eu me dedico a fazer uma atividade. Pontuei hoje que eu ia ler um livro, pegar esse livro para ler, que eu comprei há 3 meses e nunca li, nunca olhei para ele. Coloca como atividade, abrir esse livro hoje. Sabe, comece do pouco, do pequeno. A ideia é de dar uma diminuída na rotina, na intensidade, mas manter uma frequência. Coloque, por exemplo, metas diárias, para depois pensar em metas semanais, para depois pensar em metas mensais. Eu acho que é um bom caminho nesse sentido. Interessante é aquela letra da música, né? Mude, mas comece devagar, né? Sim. Que é muito interessante sair dessa inércia, né, de algumas coisas ou da aceleração de outras. O Sim. Maran pergunta, pessoal, como organizar essa estadia em casa junto ao trabalho, o home office, né? Aí Uhum. a pandemia trouxe o home office e também as salas de aulas para dentro das casas. E o trabalho acadêmico, Uhum. como que a gente organiza isso? A Vamos questão, lá. quando a gente traz isso para essa análise, a gente vê que nossos papéis sociais, quando a gente vai para o trabalho, lá eu sou o funcionário. Quando vai para a escola, lá eu sou aluno, sou professor. E dentro de casa, você é o pai, é o irmão, é o filho. Então, os papéis sociais nesse momento se juntam. Como trabalhar Uhum. isso, então?
E é pensar, voltar naquela da nossa pizza, é pensar que a gente precisa de fatia para tudo. Então, de repente, você que tem atividades do trabalho, precisa dedicar uma fatia às atividades do trabalho. Se você tem atividades domésticas a cumprir, você precisa colocar uma fatia para essas atividades domésticas. A primeira coisa que eu acho importante pontuar na hora da gente estruturar e pensar numa rotina é observar qual período do dia você se sente mais disposto, você tem mais ânimo, qual período do dia você funciona melhor. Essa é a primeira dica. Isso vai ter a ver com conseguir separar um período para o trabalho e um período para os estudos. Algumas empresas têm adotado um período flexível, que aí a pessoa pode escolher quando ela trabalha. Outras têm cumprido o horário, o período que a pessoa estava na empresa trabalhando. Então, veja, como que você adequa isso dentro do que você se sente mais animado, mais disposto, mais produtivo. Essa é a primeira dica para a gente pensar numa rotina. Organizar e escolher um ambiente para você estudar. A mesma coisa, organizar e escolher um ambiente de trabalho. Podem ser o mesmo lugar, desde que você faça em períodos diferentes. Que você não comece estudando, aí você deixa pela metade que você começou estudando, aí vai lá, faz um pouco do trabalho, aí para um pouco do trabalho, volta nos estudos. Quando chegar no final do dia, você vai ter feito um monte de pequenas coisas dos dois, mas não vai ter cumprido, possivelmente, ao todo, nenhum. E vai gerar a sensação de que você trabalhou, fez, leu, estudou e não concluiu nada. Então, comece e termine uma atividade, separando o que é do trabalho, o que é do estudo. Organizar o ambiente é fundamental. E aí, agora que a gente está nesse momento de viver com mais pessoas, mais tempo em casa, negocie isso com seus parentes, com seus familiares. Faça com que cada um entenda e respeite o espaço um do outro. Eu sei que às vezes isso é muito difícil, né? A gente está falando de realidades diferentes. Tem gente que tem possibilidades de estar num lugar e o restante da família não está. Tem gente que mora em um único cômodo com 3, 4 pessoas. Então, dialogue com a sua família. Diga que está difícil, para que vocês consigam se ajudar. Qual que é o tempo de cada um? Isso eu acho que é importante. A Clemilde está falando a máxima, ando devagar porque já tive pressa, né? Sim, Valendo nesse momento, com certeza. sim. Então, eu queria falar para todos que a nossa live vai ficar salva aqui no IG TV do Instagram e logo depois a gente vai hospedar no nosso canal no YouTube, tá? Então, professora, eu queria que você resumisse agora, para a gente finalizar. A gente já está só para finalizar e despedir do pessoal. A questão ter ou não ter. Eu sou a favor de ter uma rotina, um planejamento, colocando coisas palpáveis e que possam ser cumpridas. Não são tão longes, né? E você, acha que tem que ter ou não tem que ter? Vou dar um relato aqui, né? Eu não sou do perfil que tinha rotina, que consegue cumprir os prazos. Eu tô muito mais naquela que deixa tudo para a última hora. E eu confesso que desde janeiro desse ano, e aí com mais intensidade agora com a pandemia, eu me propus a fazer uma rotina. E eu digo que ela tem me salvado. É uma rotina que eu negocio os prazos, é uma rotina que quando eu não dou conta, eu me acolho e falo, tudo bem, vamos ver se eu consigo jogar isso um pouquinho mais pra frente. É uma rotina que os prazos que eu tenho que cumprir, que as coisas que eu tenho que entregar, eu consigo priorizar, né? Eu acho que nesse sentido, a rotina tem sido fundamental. Mas essa rotina que consiga dialogar com o bem-estar e com a saúde mental de cada um, sabe? Pensar numa rotina, quando você for planejar, comece devagar mesmo, assim, a diária, o que eu vou fazer neste dia, para ampliar um pouco mais para a semana, depois para o mês. E eu penso que é fundamental que isso esteja visível, que você monte um quadro que você possa ver, porque isso faz toda a diferença do que deixar dentro de uma agenda fechadinha num canto. Tá desesperado, não sabe por onde começar, comece por aquilo que tem mais urgência, comece pelos prazos que você está sendo mais cobrado, né? Vai se estruturando nesse sentido. Eu tinha várias outras dicas para dar, mas o tempo é muito curto, a gente vai se empolgando, falando as coisas, Isso. ele passa. Mas eu acho que a dica fundamental é buscar conciliar aquilo que você tem de obrigação com a tua dinâmica, com a tua rotina, com aquilo que é
que não tem como negociar, que você vai ter que entregar, mas há coisas que você pode negociar com você mesmo, que você pode negociar com o orientador, que você pode flexibilizar e colocar dentro dessa rotina coisas que te trazem prazer, bem-estar, satisfação. É fundamental para você dar conta de cumprir com as obrigações, com as exigências. Acho que é isso, professor. Então, gostaria de agradecer. O Thiago está pedindo para a gente marcar outra live do mesmo tema. A gente vai marcar. Obrigado a todos. É importante também falar sobre esse tema e temas que envoltam não só a parte metodológica, mas o que está por trás disso, né? A academia nos traz benefícios e também alguns malefícios, dependendo dos tipos de olhares, né? Gostei muito, professora. A gente vai ver se marca uma outra live com a mesma temática, tá? Muito obrigado. Nosso vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV e depois é hospedado lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Terminamos agora essa semana de lives. Depois vocês veem as outras lives que vocês vão gostarem também, tá? Um abração. Obrigado, Tchau, professora. tchau, gente. Obrigada a vocês. Até mais. Até mais.